Se você pudesse pedir uma coisa para Deus, uma única coisa, se você pudesse fazer um único pedido, qual seria esse pedido? Davi, ao pensar nisso, o Salmo 27:4 registra o seu pedido. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O desejo máximo do coração de Davi era estar no templo, no santuário, na casa do Senhor. O tema do santuário percorre toda a Bíblia. É por isso que a Igreja Adventista, ao estabelecer suas crenças fundamentais, votou como 24ª doutrina o ministério de Cristo no santuário. E na descrição dessa doutrina, nós declaramos de que há um santuário no céu, e nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios de seu sacrifício expiatório, oferecido uma vez por todas na cruz. Ele, Cristo, foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião de sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. O juiz investigativo revela aos seres celestiais quem, dentre os mortos, será digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem, dentre os vivos, está preparado para a trasladação ao seu reino eterno. A terminação do ministério de Cristo assinalará o fim do tempo da graça para os seres humanos antes do segundo advento. Esta declaração formulada pela igreja, ela traz em sua essência a identidade adventista. De fato, a igreja ela surge em paralelo com uma obra de juízo no santuário. Cristo, ao ressuscitar, esteve com os discípulos ainda 40 dias. E depois ele deu a seguinte orientação: vocês vão para Jerusalém e esperem até que do alto vocês recebam a promessa do Pai, do Espírito Santo. E o livro de Atos registra que eles estiveram por 10 dias orando. Então completaram-se 50 dias da ressurreição. E na festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias após a Páscoa, o Espírito Santo foi dado. E por que ele foi dado? Porque Cristo foi glorificado no céu. E aí, no dia de Pentecostes, Jesus começa o seu ministério sacerdotal no santuário. Com bases nos serviços típicos do santuário terrestre, Jesus deveria ser ao mesmo tempo oferta, sacerdote e sumo sacerdote. Na cruz ele foi a nossa oferta, e do ano 31 da sua ascensão até 1844 ele atuou como sacerdote. Agora, como chegamos ao ano 1844? É através de outra profecia, de Daniel 8:14 e Daniel 9:24-27. Lá é dito que quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Essa profecia aponta para o dia 22 de outubro de 1844. Naquela terça-feira, Jesus deixa a função sacerdotal e passa a assumir a função sumo sacerdotal. Nesse mesmo dia, ocorre o grande desapontamento milerita, previsto em Apocalipse capítulo 10. E então nós temos o nascimento da igreja remanescente, a igreja adventista. A igreja adventista nasceu como um movimento profético. E diferente de todos os outros movimentos religiosos, nós não paramos na cruz, nós vamos para o santuário. E justamente por não pararmos na cruz e irmos para o santuário, somos acusados por alguns de que nós pregamos um sacrifício que não foi todo suficiente na cruz.
Mas isso não é verdade. O que as pessoas devem compreender é que quando o pecador levava a sua oferta até o santuário, ele colocava a mão na cabeça do animal, confessava o seu pecado na presença do sacerdote, e então ele matava a vítima. Ele voltava para a sua tenda perdoado, mas a expiação não terminava aí. Agora era necessário que o sacerdote pegasse o sangue desse animal e entrasse no santuário, molhasse os chifres do altar de incenso, em alguns casos aspergisse na cortina que separava o santo do santíssimo, o sangue da vítima. Assim se completava a expiação. Este ritual ensina que ao Cristo morrer na cruz, a sua morte foi toda suficiente. De uma vez por todas ele pagou o preço do nosso pecado. Mas o termo expiação é mais abrangente. Significa que ele agora, no santuário, ele vai expiar os méritos do seu sangue para a alma anelante, para as pessoas que desejam ser salvas. Então Cristo morre, e com a morte dele, a salvação tornou-se acessível a todos, mas somente aquele que crê e que reclama pela fé a justiça de Cristo, recebe agora no santuário os méritos da sua expiação. Por isso a obra de Cristo é tão importante. Por isso o santuário ocupava o pensamento dos escritores bíblicos. Por isso a Bíblia é clara em dizer de que se existia um santuário na terra, conforme Êxodo 25:40, ele é cópia de um santuário no céu. O santuário terrestre, ele tinha 3 propósitos básicos: ser a morada de Jeová, ser o depositário da lei de Deus e perpetuar e ampliar a dimensão tipológica dos sacrifícios como meio de perdão e salvação. É isso que fazia o santuário. É por isso que o livro de Hebreus diz que aqueles, referindo-se ao povo do Antigo Testamento, receberam o Evangelho como nós, ou seja, através de figuras e simbolismos, através das cerimônias do santuário, eles receberam também o Evangelho. Há um santuário no céu. O livro de Hebreus, capítulo 8, que nós lemos os 2 primeiros versos, vai declarar no verso 5: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê, faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. E o modelo visto por Moisés no monte Sinai foi o templo celestial. Nesse santuário, Jesus iniciou sua obra 50 dias após a ressurreição. João declara em 1 João 2:1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas chegaria o dia em que Jesus passaria a atuar como sumo sacerdote. E de acordo com Daniel 8,14, em conexão com Apocalipse 10, isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Isso nos leva a concluir que há 174 anos, Jesus realiza uma obra de juízo. Daí a mensagem do primeiro anjo, em Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus, dai-lhe glória, chegou a hora do seu juízo. E para que haverá um juízo? Para fazer separação entre salvos e perdidos. O juízo começa pelos mortos e depois passaria aos vivos. Passou já ele para os vivos? Nós não sabemos. Mas Ellen G. White escreveu em 1900: breve, não sabemos quão breve, o caso logo passará aos vivos. E se passar aos vivos, como funciona? O caso dos vivos permanece em aberto, até que finalmente se feche a porta da graça, ou até que a pessoa cometa o pecado contra o Espírito Santo, ou até que a pessoa morra. Porque uma vez morta, o caso está decidido para a salvação ou para a perdição. Isso quer dizer que se você está numa igreja nesse sábado, é porque você sonha com a sua salvação. Isso quer dizer
todos aqueles que estão se preparando para os céus devem ter seus nomes passados no santuário. Isso quer dizer que a nossa atenção deve ser chamada para o santuário celestial, onde nesse exato momento, nesta manhã de sábado, Cristo está trabalhando por mim e por você. Essa verdade é tão fundamental nas Escrituras, que ela tem sido atacada no Adventismo ao longo mesmo de sua história. Em 1850, vários milleritas, entre eles Schnock e Brinkenhoff, trabalharam contra essa verdade. 40 anos depois, em 1890, Ballinger, Kenwright e Kellogg combateram a doutrina do santuário. 40 anos depois foi Conrad e Fletcher. 50 anos depois foi Robert Brinsmead e Desmond Ford. E se a cada 40, 50 anos nós temos uma crise dessa doutrina, quem sabe em 2020 não seja um outro marco de ataque a essa verdade fundamental do Adventismo. Essa doutrina é tão verdade, tão importante para os cristãos atuais, que ela é odiada pelo próprio Satanás. E o diabo, segundo Paulo, se manifestaria no tempo do fim, para atacar essa doutrina e atacar o ministério de Cristo no santuário celestial. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e que você olhasse para os versos 3 e 4. Paulo assim diz, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, ou seja, Cristo não voltará, sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como que se fosse o próprio Deus. Antes que o dia de Cristo chegue, o diabo atacaria essa doutrina, e ele levaria as pessoas a adorar um falso sistema que se colocaria no lugar de Cristo. A expressão anticristo é usada por João em 4 textos em suas cartas. Em geral, é aplicável a todos os opositores de Cristo. Mas Paulo, num sentido particular, ele está dizendo que o anticristo não é apenas um ser que se opõe a Cristo, mas a preposição grega anti dá a ideia daquele que substitui, ou um Cristo apócrifo. De acordo com a visão historicista da profecia, nós chegamos à conclusão de que esse movimento teve seu início na Idade Média. A obra do anticristo atacaria o santuário. Paulo diz que ele se assentaria no santuário de Deus. A palavra naos, grega, usada por Paulo, quer dizer o interior do santuário, em contrário com hieron, que significaria todo o prédio. Ele se sentaria dentro do próprio santuário. Agora, quem na história assumiu esse papel? Foi o papado. O processo de paganização do cristianismo não apenas deitou por terra a verdade do santuário, mas também substituiu suas doutrinas básicas conectadas com o santuário por doutrinas ou ensinos de origem pagã. E nesse ponto, eu queria destacar 2 deles. O primeiro, o sacrifício único e completo de Cristo passou a ser blasfemado, repetido através do sacrifício da missa. O Concílio de Trento definiu: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância, do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Nessa mudança, denominamos a transubstanciação. Essa doutrina da transubstanciação não apenas aplica aos símbolos o seu significado, como diz que o próprio pão torna-se o próprio corpo e o vinho torna-se o próprio sangue. E nesse aspecto,
Em cada cerimônia, o Cristo novamente é crucificado. A palavra é clara em dizer que Cristo foi crucificado uma única vez e aparecerá sem pecado para os que o aguardam para a salvação. Um segundo ponto de ataque a essa doutrina tem a ver com a intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial. Essa intercessão única foi substituída pela mediação de santos, do clero e de Virgem Maria. No Catecismo, na página 273, é declarado: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. E através dessa crença, o ministério expiatório de Cristo, mediatório de Cristo, é obliterado e a atenção das pessoas é levada numa outra direção. Satanás profanou o santuário de Deus, obliterando a obra de Cristo. Seu grande engano consiste em apresentar Cristo sobre outra ótica não vista nas Escrituras. Através de seus ataques na história, podemos perceber o quanto odeia as verdades relativas ao santuário e à obra de Cristo em nosso favor. Mas a mensagem do santuário tem uma conotação positiva, a mais positiva possível. Quando estudamos o tema do santuário e quando compreendemos o juízo, nós entendemos que todos nós seremos um dia levados perante o tribunal, não pessoalmente, mas através de nossos registros. E lá nós teremos uma testemunha fiel e verdadeira que é Cristo, segundo o Apocalipse 3,14. Lá nós teremos um substituto, segundo 1 João 4,10. Lá nós teremos um advogado, de acordo com 1 João 2,1. E nós teremos um justo juiz, de acordo com João 5,22, que é o próprio Jesus Cristo. Mas se isto ainda não for suficiente, nós temos que implorar. E implorar na Bíblia é um termo legal. Apresentar evidências. E a única evidência que nós vamos apresentar é Jesus Cristo e os cravos em suas mãos. Mas não se preocupe, a mente do Pai não pode ser mudada. Ele continua amando a todos nós, de acordo com João 3,16. O Pai nos ama tanto quanto ama seu Filho. O juiz pagou o preço, declarou que nós não somos mais culpados. Só há uma maneira de se perder: rejeitar o dom da vida eterna. É por isso que nas palavras de Hebreus, capítulo 4, verso 12, nós temos um convite estendido a todos nós nesta manhã. Hebreus 4, melhor verso 16, não o 12. 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nossa atenção deve ser levada para o santuário celestial, onde Cristo, nesse exato momento, intercede em nosso favor. Façamos de Cristo nosso arrimo e segurança na luta espiritual. Esta é uma mensagem distintiva da Igreja Adventista. Existe um santuário no céu. Nesse exato momento, Cristo intercede por todo pecador, e todo aquele que aceita os méritos de sua expiação e confia na sua obra será alcançado pela graça e obterá a vida eterna. Se nós tirarmos essa verdade do Evangelho, nós solaparemos a palavra de Deus. Como dito na introdução, o ministério de Cristo, a sua morte na cruz, tornou possível aos homens a salvação, mas é a aplicação dos seus méritos no santuário que torna a alma anelante participante da graça divina. Eu e você temos que ter nossa atenção voltada para o santuário.
Nós temos que compreender melhor a obra que Cristo está fazendo nesse exato momento. E nós temos que confiar que esse juízo é a nosso favor. Nada temos a temer, a não ser o pecado. Por isso, meus queridos irmãos, ao refletirmos brevemente na palavra de Deus, eu queria chamar a sua atenção para essa verdade que tem sido esquecida pelo cristianismo e do quanto para a nossa salvação nós dependemos da mesma. Infelizmente, o que se percebe, não apenas com relação a esta verdade, mas tantas outras verdades da palavra, é uma sonolência espiritual. E isso acontece em função do momento histórico e profético que estamos vivendo. Nunca tivemos tantas Bíblias espalhadas, nunca tivemos tantas igrejas espalhadas. Parece-nos que em cada esquina você encontra hoje uma igreja, mas infelizmente nos púlpitos de muitas dessas igrejas a palavra não está sendo aberta. E muitas vezes, quando é aberta, foca-se apenas num aspecto do Evangelho e aí se trabalha a vida inteira. Ontem, meio-dia, nós terminamos de gravar a próxima temporada do programa Bíblia Fácil. Ali estavam 8 convidados que participaram. E diante das verdades da palavra de Deus que foram expostas, nós tivemos 5 pessoas que se decidiram ao batismo. E eu fico impressionado, após cada verdade da palavra de Deus, quando é apresentada de forma simples e transparente, a reação sempre tem sido a mesma. Pastor, como que eu estava cego a essas verdades da palavra de Deus? Como que eu não enxergava isso? Há uns meses atrás, eu me dirigi à cidade de Petrolina para realizar um batismo de um casal que participou do programa Bíblia Fácil. E eles expressam sempre o mesmo sentimento. Como, estando dentro de uma igreja todo culto, ouvindo sermões toda semana, a gente nunca viu essas verdades da palavra. Isso só aumenta a nossa responsabilidade como povo da profecia, de pregarmos nossas mensagens distintivas e anunciarmos de que nesse exato momento está acontecendo um juízo no céu. A norma desse juízo é a lei de Deus. Dentro dessa lei, um 4º mandamento, que ensina a repousar no santo sábado. Esta é a nossa mensagem distintiva. Cristo está agora no santuário celestial, está intercedendo por todos nós, e nesse juízo a norma será a lei. E de acordo com as profecias de Daniel, essa lei hoje está sendo pisada, e nós somos chamados a ser os restauradores das brechas, das verdades que foram perdidas, para trazer livramento na vida das pessoas. Eu era pastor de uma igreja no Espírito Santo, quando, certa ocasião, um grupo de vereadores trouxe uma proposta que nós votássemos um projeto de lei, e nesse projeto de lei, as pessoas viajariam conhecendo a lei de Deus. 10 quilômetros antes da nossa cidade, ia se colocar um outdoor, viaje conhecendo a lei de Deus. E em cada quilômetro se colocaria um mandamento. E assim que a pessoa percorresse os 10 quilômetros, ele teria lido os 10 mandamentos na sua viagem. A ideia soou muito positiva, e todos os pastores evangélicos que estavam nessa comissão se empolgaram. Até que um deles levantou e disse assim: mas o que nós vamos colocar no 4º mandamento? Eu disse: o que vai colocar, o que está na sua Bíblia. O que diz a sua Bíblia aí? Lembra-te do dia de sábado. Ele disse: não, se colocarmos isso, será marketing para a igreja adventista. Eu perguntei: o pastor está preocupado com o marketing da minha igreja ou em ser um fiel ministro de Cristo? Um outro se levantou e sugeriu: vamos colocar, lembra-te do dia do Senhor, que aí fica bem para todo mundo. Eu disse: não está assim na Bíblia. Vocês querem agora adulterar o que está na Bíblia? Lá não diz lembra-te do dia do Senhor, lá se diz lembra-te do dia de sábado. E a confusão foi tão grande que, para os pastores não saírem na briga, o projeto foi cancelado.
Mas na ocasião eu pude dizer: pode cancelar o projeto, mas enquanto eu for membro dessa comissão, eu não vou permitir que adulterem a palavra de Deus, nós que somos os representantes dela. Bom, você já sabe que eu não durei muito tempo naquela comissão, mas a grande verdade que as pessoas precisam conhecer é que há uma palavra de Deus a ser respeitada, e essa palavra não pode ser jogada de lado em nome da tradição, em nome do comodismo, em nome de qualquer outra coisa. E nós, como movimento profético, temos uma mensagem, e a mensagem nossa é: nós temos um juízo acontecendo nesse exato momento, e se as pessoas não forem advertidas e alertadas, muitas se perderão, e é a minha e a sua missão alertar essas pessoas. E quando a palavra de Deus é pregada, e quando a verdade é exaltada, você pode ter certeza que o erro cairá por terra. Por isso, meus amigos, tenhamos certeza, há 174 anos, Cristo está no santuário celestial, atuando como nosso sumo sacerdote. Em breve a obra vai terminar, e quando Ele deixar o santuário, a graça não mais existirá. Enquanto existe graça, vamos advertir o pecador, para que ele tome a sua decisão. E primeiro nós vamos nos colocar nas mãos do Cristo, que pode nos salvar perfeitamente. Vamos ficar de pé para orar? Nosso Pai querido, louvado e exaltado seja o Teu nome. A nossa palavra nessa manhã é de gratidão, porque há 174 anos o Senhor exerce uma função sumo sacerdotal no santuário. Os nomes, a começar por Abel, estão sendo todos analisados. O nosso pedido nesta manhã é que, quando o nosso nome for analisado, o Senhor não olhe para a nossa vida, nem para nossos pecados, mas olhe para o Cristo que nós aceitamos e para o advogado que nós temos. Que pelo sangue expiatório da cruz nós sejamos salvos nesse juízo. E quando o Senhor voltar a esse mundo em glória e majestade, que nós, como uma grande família, estejamos prontos para te receber. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.